Ele liderou um abrigo que chegou a receber mais de 600 pessoas por dia. Ela é uma das coordenadoras de um centro de distribuição que entregou mais de 1.500 toneladas de donativos para mais de 50 cidades gaúchas. Leandro De Vigili percebeu a importância de termos dados confiáveis e criou um sistema que mapeou as pessoas que viveram por cerca de 60 dias no abrigo em Porto Alegre. O trabalho foi tão bem feito que chamou a atenção da Microsoft. Carolina Grangeiro saiu de Novo Hamburgo, onde mora, e foi para o litoral gaúcho para ajudar a coordenar o Centro de Distribuição Irmãos do Litoral, um exemplo de trabalho sério que atuou e segue atuando, focado na distribuição inteligente dos donativos. Carolina, Leandro, sejam bem-vindos. Para a gente começar, assim, uma pergunta para cada um de vocês. Carolina, uma frase tua que me chamou muito a atenção foi quando tu foi falar, né, do CD Irmãos do Litoral, que desde o início vocês se preocuparam com a distribuição inteligente dos recursos. Eu quero que tu diga um pouquinho o que significa isso na prática, no momento em que todo mundo estava aprendendo a fazer as coisas, né? E Lê, para saber um pouquinho mais, vocês chegaram a atender aí 600, 700, 800 pessoas por dia, né? Quero que tu fale um pouquinho do abrigo, mas também nos fale um pouco de uma coisa que eu achei muito legal, que é que tu se preocupou desde o início em colocar em sistema, em ter dados sobre essa situação e teve uma parceria com a Microsoft, né? Então, gente, sejam bem-vindos e vamos começar nossa conversa. Muito obrigada pelo convite, bem-vindo também, Olê, prazer em conhecer, né? E, então, assim, desde que nós iniciamos, o grupo dos empresários que fundou a ONG Irmãos do Litoral é um grupo muito idôneo, né? E tinha essa preocupação de que toda a carga que chegasse fosse destinada na mão de quem realmente estava necessitando. Então, durante uma catástrofe, a gente sabe que muitas pessoas se comovem e começam a mandar, e eu já tinha vivido isso também, ajudando ano passado em Roca Salles, e vivi essa situação da má gestão dos recursos. Eu não estou colocando na culpa em ninguém, mas assim, de que chegam e daqui a pouco alguma pessoa tem 2 cestas e a outra não tem, né? Então, nossa preocupação era que fosse feita a distribuição correta dessas, nós tínhamos muita responsabilidade nas nossas mãos. Então, a gente nos propusemos, né, a auditar os locais que foram cadastrados e certificar que eles estavam realmente fazendo um bom trabalho. E também dividir, entender, através de conversas que nós tínhamos lá, as etapas, porque cada cidade, cada bairro, cada local tem etapas diferentes que têm necessidades diferentes. Então, inicialmente, nós optamos por atender abrigos e cozinhas que eram comunitárias, né? Ou que estavam atendendo esses abrigos. Mas esses abrigos logo estavam se transformando também em centros de distribuição, porque assim como no caso, antes o Lê estava comentando aqui com a gente, que eles também foram abrigos, mas também ajudaram as famílias que estavam ali na região. Então, isso aconteceu com muitos locais. Então, nós priorizamos os abrigos, ou que também estavam atendendo, mas num segundo momento, a gente teve que entender a dinâmica dos locais que foram se transformando, esses abrigos fechando e realmente se transformando em centros de distribuição. E aí a gente optou por aqueles que estavam fazendo uma distribuição que nós chamamos controlada, com listas organizadas, assim, para que a gente realmente pudesse respaldar aquilo que a gente estava recebendo e dar uma contrapartida para os doadores, explicando onde é que estava sendo mandado, e que tínhamos muita noção da responsabilidade que é distribuir isso para o máximo de locais possíveis e na mão de quem ainda não tinha recebido, né? Foram 280 projetos que nós alcançamos, em 50 cidades, e 1.500 toneladas distribuídas aí nesses 2 meses e pouco de atuação. É muita coisa, né? É bastante. E vocês, Lê, chegava muita coisa mesmo? Como é que foi isso? Chegou muita coisa lá. A gente estava à frente da Cipó 450, que virou o nome do abrigo, 100% gerido pela Brasa Church, uma igreja aqui de Porto Alegre, que inclusive ficou na rua de trás. A gente fica ali no Teatro do Bourbon, né? Então acabou caindo na rua de trás esse abrigo.
e começou com um voluntariado, ajuda, e de repente a gente estava fazendo a gestão toda do abrigo lá, com uma estrutura que atendeu mais de 200 abrigados nesse período. Que acordavam e dormiam com vocês. Ficava o tempo inteiro desde o dia zero que a gente... Que vieram de qual região vocês tinham? Mas... O Maitá, Vila Farrapos, né, porque chegaram os ônibus, então, assim... Em 6 horas dessa definição, a gente tinha 200 colchões dentro de um ginásio. Ninguém sabia como gerir um abrigo, mas a gente sabia muito bem como organizar as coisas, como gerir problemas complexos e principalmente essa parte do acolhimento das famílias. Eu acho que foi um grande diferencial ali do cuidado, né? Então, assim, diferente de chega, se vira, toma aí um lugar, assim, cuidado, preocupação com eles. Assim, foi um negócio bem triste, assim, ver essa chegada dessas pessoas sem nada. Né? Tipo, com a RG na mão, assim, perdendo tudo. E esse acolhimento foi muito, muito importante ali na Cipó, né? E, em geral, eram pessoas da igreja que estavam ali fazendo esse voluntariado ou começou, como em vários lugares, chegar gente de tudo que é lado? Voluntariado 100% da igreja, porque tem um grupo muito bem organizado, né? Que faz os eventos, que tem os grupos, tem os núcleos, então tem as lideranças. Então isso foi muito rápido. Essa capacidade da organização sendo autogerida foi muito legal, assim. Isso aconteceu em horas. Sabe que eu ouvi isso lá no início, como as igrejas em geral, não tô falando de uma ou outra, né, em geral elas tiveram um papel importante porque elas já são habituadas com esse tipo de organização, não exatamente com abrigos, com CDs, não é isso, mas a organização foi mais rápida por já saber como fazer, não aquilo exatamente, mas o caminho, qual era? O caminho do acolhimento já é meio básico, né? Já tá meio implícito, mas eu acho que principalmente a não burocracia, né? Se a gente aqui nessa mesa hoje precisasse organizar um abrigo, a gente com os nossos contatos, a gente faria. E a gente pularia por muitas etapas que às vezes o poder público não consegue. E não, né? O cara simplesmente abre lá, vai colocar quem para trabalhar? Precisa pagar alguém, precisa ter um recurso, precisa organizar, precisa estar, né? A burocracia esbarra. E a gente, em horas, estava com um abrigo pronto para receber essas pessoas e com alguns planejamentos engatilhados que não necessariamente foram cumpridos, porque ninguém sabia o que ia acontecer, mas a gente estava estruturado. Isso era o mais importante, estava estruturado para receber essas pessoas. E me chamou muita atenção que desde o começo, o Lê nas redes sociais foi muito ativo e é ainda, né? Depois a gente vai falar que continua, né? Esse trabalho ele não parou. Tu se preocupou em colher dados, né? Em fazer disso não ficar solto. Essas famílias, elas tá ali respaldado. A gente saber o que estava acontecendo com números, com dados. E aí acabou que teve uma parceria com a Microsoft. Como é que foi isso? Eu tenho uma empresa de tecnologia, né? Então eu tenho a Data Science Brigade, que é uma empresa de tecnologia com foco em dados, em inteligência artificial. E a gente sempre pensa em processo. Então a gente é muito processual, assim, sempre pensa no negócio, pensa em como otimizar um processo ou fazer da melhor forma possível. E lá a gente sabia que a gente ia receber pessoas que estavam sem documento, que estavam com famílias desaparecidas, que tinham pessoas da família desaparecidas, então a gente precisava organizar de certa forma. E a gente preparou uma planilha lá, beleza, vamos lá, pega um computador emprestado, vamos receber essas pessoas, assim que eles chegarem aqui a gente começa a organizar essas pessoas, né? Só que aí, na noite, todo mundo molhado, chegando, e a gente, não, essas pessoas precisam entrar, banho, e, né, um banho quente, e aí na sequência dos dias o objetivo foi esse, catalogar, né, organizar esses dados dessas pessoas para cuidar melhor deles. Porque, assim, as famílias estavam separadas, você não sabia quantas pessoas da mesma família estavam ali, então a gente começou um processo de ID único, então as pessoas tinham uma identificação única, com pulseiras, inclusive, até porque era um lugar fechado. E aí a gente começou o processo de juntar eles em famílias, então daqui a pouco você não sabe que tem uma pessoa ali que está sozinha, mas outra está em 12 pessoas da família. Então, se eles tivessem que fazer uma realocação de abrigo, era muito importante a gente saber quantas pessoas da mesma família estavam juntas e não serem números. Ah, tem 12 pessoas aqui, tá bom, então manda 4 para um lugar, 4 para o outro. E a gente começou a organizar isso em planilha. E aí, no segundo para o terceiro dia, a gente já estava sistematizando essa planilha, porque eram voluntários. Então, vocês imaginam os turnos, cada um mexendo numa planilha e a chance de erro ficava maior. Dentro de um abrigo, dentro de um ginásio, com problemas de internet, problema de tomada, todos os problemas que vocês podem imaginar que a gente não tem no dia a dia, a gente teve ali. E aí a gente começou a tentar deixar essa planilha meio que à prova de erros e de gestão dessas pessoas. E aí o que aconteceu vamos sistematizar, vamos criar login, criar senha, aí começou a andar. No quinto dia, a Microsoft me ligou. Uma pessoa me ligou e falou: oi, Leandro, aqui é da Microsoft? Eu falei, os caras oferecendo os golpes, Sim. oferecendo trabalho, aquelas coisas loucas. Eu falei, tá, fala, o que vocês querem? Eu tô ocupado. Não, aqui é do time de resposta a desastres da Microsoft, quem me passou seu contato foi o fulano. Eu falei,
Fiquei sabendo que vocês estão organizados, que vocês estão num abrigo, assim, assado, que tem uma gestão de vocês, e que vocês têm planilha, que vocês têm sistema. Eu falei, não, sistema não. Mas principalmente que você trabalha com tecnologia. Aí eu falei, sim. Ela falou, então é o mundo ideal pra gente ajudar vocês. E aí a gente abriu uma reunião muito rápida, juntou a minha equipe, chamei as pessoas da DSB. Então, além de eu largar minha empresa durante 2 meses, eu chamei algumas pessoas para trabalhar também. Sim, não só tu largou. Não só eu larguei e as pessoas vieram. E aí a gente fez uma reunião muito rápida, um time muito legal da Microsoft, de desenvolvedores, e falou assim, ó, eu quero entender qual que é o problema de vocês. Aí a gente apresentou a planilha, eles automaticamente entenderam o fluxo, que é o mais difícil. Para você desenhar um sistema, você tem que entender o que você quer. E aí eles falaram, vamos fazer. E a gente passou uma semana, tipo, full time nisso, minha equipe também, eu no abrigo lá, discutindo com eles. E aí, em 5, 6 dias no máximo, a gente tinha um contrato assinado com eles e tinha um sistema no ar de gestão com login, com senha, com tudo que você possa imaginar de um sistema que demoraria uns 3 meses para fazer. Um sistema, e esse sistema ele é um sistema web que a gente chama, que você entra no site e aí todo mundo tem um login, e aí a diferença toda ali é que cada um tem um tipo de acesso. Então, por exemplo, a gente tinha médicos no abrigo, a gente tinha médicos. Então, como é que você fala para um médico que vai receitar um negócio e à noite outra pessoa muda? Numa planilha você pode mudar, a gente está falando com a saúde. E ali não, a gente tinha o track record, a gente tinha de todo mundo, quem que receitou o que para cada pessoa. Então, hoje, se acessar o sistema, você vai ver o histórico dos abrigados desde o primeiro dia que remédio que ele tomou. Desses 200 abrigados. E aí entra o que a gente estava falando de inteligência sobre o que a gente quer. Então, o que adiantava eu lá no abrigo, por exemplo, ter 50 caixas de leite caríssimo lá, que você sabe, materno lá, sei lá, se eu tinha 2 recém-nascidos. Então, isso muda tudo. Sim. Na hora de saber o que tem. Isso é gestão, né? O sistema, ele mostrava esse overview pra gente. Então, eu sabia que eu tinha adolescentes, que eu tinha mães, que eu tinha idosos com doenças graves. E o que precisa para aquilo. E aí, a gente sabia o que pedir. No nosso, né? Como o nosso era logístico, né? Então, a gente tinha que ter... Também conseguimos, não era da Microsoft, mas conseguimos um parceiro na praia que montou um sistema para nós. Tínhamos um CRM. Temos aí no CRM, né? Então, a gente podia... mapear quantas vezes a gente já tinha enviado para cada local, o que a gente tinha enviado para cada local, para a gente saber. Porque, o que é o CRM? O CRM é um Customer Relationship Management, né? E aí, ele é um sisteminha para cadastrar todos os clientes, que no caso aí não eram clientes, né? A gente adaptou, né? Eles são os fornecedores e tinham os clientes. Exatamente. E aí a gente, distribuição. para a gente poder ter uma maior noção, né? Quem que a gente estava atendendo e o que a gente já tinha mandado. Porque no início nós chegávamos a mandar 25 pedidos, tinham 25 grandes pedidos por dia. Então, era muita coisa. A gente passava o tempo todo ali carregando e nem sempre a gente sabia quanto tempo faz desde que a gente mandou a última vez, porque a gente tinha essa preocupação para não mandar, pra não mandar de novo. Daqui a pouco 3 vezes para... Exato. Eu quero... Vai mandar 1.000 quilos já... E era uma insanidade, né? Porque eu lembro... Eu fui ela esteve lá, no litoral fazer esse trabalho voluntário ali, como tantas pessoas. E aí, numa noite, descarregaram 3 caminhões quando a gente tava lá. E tinha muita coisa. Eu voltei na outra manhã. Já não tinha... Mas só que assim, a gente saiu de lá, era quase 11 horas da noite. No outro dia eu cheguei, sei lá, 9 da manhã. Já não tinha muita coisa. Era um fluxo de chegar e sair muito grande. Se tu não tem controle, a gente perde essa questão da inteligência, né, no processo de poder atender quem precisa. E a nossa maior preocupação era que todo mundo recebesse um pouco, porque nós tínhamos muito medo de fazer, de que no caos a gente mandasse mais para algum local, ou uma região até. Então a gente queria mandar igualmente conforme o tamanho da região ou quão afetada foi a região, né? Então eram inteligências, necessidades diferentes, mas a gente está falando a mesma coisa, que é a necessidade de a gente acalmar o coração, apesar de querer acolher, apesar de querer carregar, descarregar e fazer tudo, mas também fazer isso de uma maneira organizada para realmente dar conta do desafio que foi, né? E aí, infelizmente, estamos tendo que aprender isso até para nos prevenirmos para próximas vezes que possam vir a acontecer. Infelizmente, a gente está diante dessa realidade, né, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que estar... E vocês tinham lá conseguiram esse sistema replicar para outros ou não foi possível pela agilidade que era naquele momento? A gente conseguiu, a gente chegou a falar com o governo, com iniciativa pública para passar, porque na nossa cabeça de execução, se todos os abrigos que abrissem tivessem a mesma base de sistema, o nosso sistema já foi desenhado para, inclusive, fazer trocas porque eu sabia que abrigos iam fechar, um antes e outro depois.
Então, o que acontece se um abrigo particular, quando a gente fala particular, é cedido de uma escola, né, que não é tivesse que fechar, você tem lá 100 famílias, 50 famílias, você vai fazer o quê? Eu tenho certeza que em algum momento os caras iam pegar um ônibus e ia falar, leva para outro lugar. Só que sem histórico, sem nada. No nosso caso, se tivesse uma família, se uma família tivesse que ser transferida, ela levaria todo um histórico médico, um histórico de atendimento, o CEP da residência que estava cadastrado, documento se ela tinha, se ela não tinha. A gente fez atendimento jurídico para eles, então eles têm ainda acompanhamento jurídico. A gente conseguiu atendimento odontológico. Então, ainda fora do abrigo, eles estão seguindo e tá tudo cadastrado lá. Então, quando você expande isso para 1, 2, 3, replica para outros abrigos, e se, por exemplo, o governo, a iniciativa pública, tivesse um sistema inicial básico que falasse assim, ó, todo mundo que abrir um abrigo tá aqui, só pedir um login, uma senha e usasse, essa troca de pessoas ou fechamento e até a logística seria outra, porque você ia olhar e falar assim, tem 100 pessoas ali tem 80, tem 10 idosos, tem 5 lactantes, então você já sabe o que pedir. E era uma preocupação nossa, que era saber o que pedir. Isso foi entregue já para o governo? Não, então. E aí nessas conversas, aonde esbarra? Na burocracia. Né? O governo esbarra na burocracia porque ele simplesmente não pode ajudar. Aí estavam negociando e fazendo outro sistema. Eles estavam já fazendo... Sistema, né? A gente acessou um pouco esse sistema, mas o que a gente descobriu é que ao entrar em contato com os locais... Já estava desatualizado. Estava desatualizado. Aí eu não quero nem vou entrar na seara de culpar ou não sei, mas a gente sabe quem estava ali na ponta, né, agindo, o quão é difícil manter atualizados os dados, né, diante daquilo tudo, mas o fato é que a gente não conseguia contar com aqueles dados, nem para saber se aquele abrigo ainda estava aberto, inclusive, né. Então... Porque era desatualizado. Então ele era um sistema ineficiente, no fundo. O nosso ele estava atualizado. O nosso ele estava atualizado por quê? Porque a entrada e saída de pessoas, quando começou a normalizar, assim, na segunda semana que as pessoas começaram tem que trabalhar em área não afetada. A casa estava afetada e a pessoa estava no abrigo, só que ela tinha que trabalhar. Então ela tinha que sair do abrigo. Então o que a gente fazia? Dava check-out, dava check-in. Então a gente, no meio do dia, se acessasse o sistema, se olhava lá e falava assim, tem 200 pessoas, 30 a trabalho, tantas já se alimentaram, a gente tinha tudo isso no controle. E o que aconteceu por essa necessidade da troca, de ampliação desse sistema, foi a gente olhar e falar, cara, não vai dar certo. O governo não consegue, né? Tá esbarrando nisso. Outros abrigos da igreja, às vezes, os caras não tinham computadores. A gente pediu computadores, eu consegui. E aí você fala, aí você vai achando problemas, né? A gente fala que eram as provações, a gente era provado todos os dias. Eu consigo um sistema, cara, não tem computador. Aí eu ia lá, conseguia computador. Chega computador, não tem tomada dentro de um ginásio. Exato. Umas coisas que a gente não tá acostumado, né? E quando a gente começou a pensar nisso, me deu uma dor, eu falei, cara, a gente tem um baita sistema, conseguimos fazer em tempo recorde, né? E não é todo mundo que vai usar, o que a gente faz? E aí começamos a falar com a galera, com as próprias igrejas que tinham, às vezes tem computador, tem um sistema, mas não tem alguém para operar, sabe? Você vai achando esses problemas. E eu falei, gente, vamos deixar um legado. E aí a gente começou a fazer um sistema, criamos que não precisava, a gente criou um domínio que chama Abrigos Hub, que hoje, se tiver qualquer problema no país e a pessoa tiver que abrir um abrigo emergencial, ela entra, se cadastra, em 1 hora ela consegue fazer uma gestão de abrigos, libera esse sistema, então vai ter. Nossa, parabéns, vão que ter legal. mais casos, Isso né? é super então a gente falou, importante. o que adianta a gente fazer isso rápido Sim. e ficar pra gente, né? O Estado, se o Estado quiser, ele pode ir lá usar, mas imaginem uma tragédia igual essa, daqui a 1 ano, É isso daqui que eu a penso. 5. E nós temos que pensar nisso. Tem que pensar o que vai acontecer, sabe por quê, gente? Vai alagar. Vai alagar. Extremamente importante Se vai esse ser trabalho. maior, se vai ser menor, vai alagar. E no país, vão precisar de abrigos? Vai precisar de abrigos. Todo ano a gente tem enchente, tem incêndio, tem não sei o que, tem não sei o que lá, vai precisar. E hoje o Abrigos Hub é uma plataforma que é só você entrar lá, pedir. Então a gente acabou deixando um legado, né, por essa história. Pode ter o Abrigos Hub, vamos fazer o CD Hub, vamos fazer... Mas essa é a ideia. Porque é o tal do programa de prevenção a desastres ou de ação em casos de desastres. Nós não temos nenhum. Foi um Deus nos acuda, literalmente, e é pertinente se não fosse a comunidade, se não fosse os civis, nada. Essa tragédia tinha atingido Proporção muito maior. Né? Meu Muito Deus. pior. E é uma Ia situação ser uma muito coisa- única, né? Porque a gente, quando a iniciativa privada teve que assumir um protagonismo, o que aconteceu foi que criaram-se muitas ideias boas como essa, muitas ideias que funcionaram e que agora estão numa inteligência coletiva espalhada em vários locais, vários grupos, e seria muito importante que nós nos uníssemos, assim como a iniciativa privada teve que sair do seu conforto, do seu
enfim, para ir ao encontro do outro, né, e ajudar, agora também temos que sair dos nossos grupos e também nos ajudarmos para ampliar essa rede aí de conhecimento e que a gente aprendeu ali no front da batalha, né? Uns na parte logística, outros ali na parte na ponta, né, operacional, outros na parte da saúde, enfim. São várias frentes, né, para que a gente possa realmente ser mais eficientes e também mais em rede, porque talvez o que dessa vez a gente não conseguiu fazer tão bem foi a rede, porque estava cada um, enfim, ocupado com os seus desafios, mas a gente sentiu falta da rede. Nós, como um centro logístico, sentimos falta porque nós estávamos estrategicamente localizados em Xangri-Lá, e lá, no primeiro momento, não haviam estradas funcionando direito no estado, se a gente lembra, né? Então, fazia muito sentido recebermos lá e também daí distribuirmos, e por isso nossa responsabilidade, porque essa carreta que não está chegando direto em Canoas é nossa responsabilidade, nós fazermos chegar bem na mão dos outros e mais rápido possível, né? Então, a gente estando lá, nós sentimos falta da rede para saber, olha, eu tenho tantas cestas básicas, qual é o local que realmente mais precisa nesse momento? Qual é a região que precisa de produto de limpeza? Qual é a região que está precisando de higiene? Essa região não precisa mais. Então, a gente tinha esse desafio, né? E eu acho que fica o convite, assim, porque teremos desafios pela frente, todos nós que estamos aí trabalhando a fundo, né? Sabemos que teremos, e que a gente possa aí possamos trabalhar em rede para ampliar esse conhecimento que foi criado, que se cria, assim, realmente muito rápido, como ele comentou, né? Foram 5 dias o sistema dele, nós montamos o CD em 2 dias, é uma coisa absurda, né? 2 dias tínhamos uma empresa de médio porte, desde que o Duane Teixeira, que é o presidente, teve a ideia, né? Ele logo, os sócios, todo mundo, os sócios na história, né? Que os sócios fizeram os resgates, mandaram mensagem um para o outro quando começou, né? E foram resgatar. E fizeram um monte de resgate, partiram vários carros puxando barcos, jet skis lá do litoral, foi uma das primeiras equipes que chegaram em Canoas, né? Fizeram dias consecutivos resgates sem parar, e ao retornar eles falaram, não, a gente quer continuar ajudando, né? 2 dias eles conseguiram a ajuda, assim, desde a concepção da ideia do Duane, já surgiram pessoas querendo ajudar, emprestando pavilhão, emprestando empilhadeira, já conseguiram trazer as primeiras carretas de São Paulo, foram 37 carretas só do grupo Cegonheiras, né, aqui do Brasil, então muito obrigada, Cegonheiros. Nos mandaram muito obrigado, Cegonheiros. Muito obrigada, nossos anjos da guarda, assim, mas entre vários outros grupos que nos mandaram, de empresários, enfim, não vou citar porque eu vou faltar, mas essa rapidez na resposta ali também houve pra gente, então esse conhecimento, assim, que se cria nessa urgência é incrível. E é um conhecimento que vai sendo colocado à prova todo dia. E né? Não pode ser eu digo assim, desperdiçado. às vezes a nossa memória para isso é um saco, porque a gente esquece. Tem muita gente já vivendo como se a enchente não tivesse acontecido. E isso nós pra mim é inacreditável. estamos ainda vivendo a enchente. Porque, gente, a gente foi fazer uma ação agora de montagem de kits para as crianças voltarem às aulas, que as aulas começam. De Eldorado. O caminho para lá é assim, é assustador o que tem de gente ainda em lonas. O frio, gente, o frio que tá fazendo. Criança, idoso, eu passei assim, ó. Eu cheguei e disse, meu Deus, não tá nem ainda perto do final. A gente tem uma cidade, um estado ainda com lixo demais. É muita coisa, não tá nem perto de passar, né? E pra galera de fora já assumiu um pouco isso, né? Mas é natural esse efeito, né? É normal, a gente sabia disso também, até nas doações. A gente viveu isso nas doações, nos voluntários. Chega uma hora que não tinha onde colocar a doação. Chega uma hora que não tinha como resolver escala de voluntário. 24 horas no abrigo. A gente tinha muita gente. A pessoa queria ajudar e às vezes ela ficava ali assim, oi, mas vamos dobrar uma roupa, e pilhas, e tava sobrando gente. E aí, de repente, começa uma queda de, gente, precisamos descarregar a carreta. Não tem gente. Tem a carreta, mas não tem gente para descarregar. Gente, a gente precisa de comida, tá chegando água, tá chegando roupa. Não, mas já passou a roupa, já não precisa de roupa mais. Então, isso que a gente tava falando de demanda, de entender a demanda com inteligência de dados, isso foi na marra, tá? Isso uma empresa se planeja para fazer isso, para lançar um sistema, para entender, para abrir um CD. A gente não teve isso, foi na marra. Mas o que a gente faz daqui para frente? Porque é inaceitável. A cidade está desse jeito e a galera já não tem mais esse olho para cá, para o Rio Grande do Sul,
Meus amigos de São Paulo já passou, né? Que bom que tá tudo bem aí, sabe? Você volta um pouco pra sua rotina, a gente se sente meio culpado até de voltar pra rotina, porque chega 2 dias, amanhã a gente tá lá na vila de novo, vendo as famílias que a gente tá ajudando, volta aquela história tudo de novo, né? Eles não estão no abrigo, mas eles estão em lar temporário, estão sem a casa, estão limpando. Então, como que a gente usa essa inteligência que foi gerada, esse know-how que foi gerado num curto espaço de tempo? Isso é um potencial absurdo, não é assim, vamos salvar o negócio. Não, a gente construiu coisas, então quer dizer, dá pra fazer. Cadê a organização? Cadê a mínima estrutura de se organizar em termos de o que você tem de ferramenta, o que você tem... Por isso que a gente falou muito do legado, porque o que adianta eu fazer resolver um abrigo, 2, 5 abrigos, e amanhã ter esse mesmo problema e começar tudo de novo? Tá lá pronto, sistema de logística, inteligência de dados, e a gente tem um problema de memória, que nem vocês estão falando, mas eu acho que o principal problema do nosso país é cultura. Quando se fala em cultura, no Brasil a gente tem um problema. E assim, o meu aprendizado dessas enchentes foi muito categórico assim, na história da cultura, porque eu mexo com cultura dentro da empresa, dentro de grandes empresas com a tecnologia, que a pessoa precisa adotar, a pessoa precisa entender, às vezes tem uma restrição, às vezes tem uma resistência, os cargos, hierarquia, a gente mexe com tudo isso, e pessoas, no fim é pessoas. Mas quando você pensa em cultura no país, a gente não tem a cultura do desastre no Brasil. Então você olha e você fala assim, o desastre, não, o Brasil é um país, né, abençoado, que maravilha, Deus. Não tem nada. Tem, todo ano tem. A gente que tira um pouco o pé. Então a gente não tem a cultura do desastre, a gente não tem a cultura da guerra, historicamente, e a gente não tem a cultura da anticorrupção. Então você junta tudo isso, você pega o Japão... Dá um desastre. O Japão tem a cultura do desastre. Refazer rápido, e o dinheiro para onde precisa. O Japão tem a cultura da guerra, que é, vamos se unir, vamos fazer esse negócio, né? Historicamente, a Europa, os Estados Unidos, olha isso, o Brasil não tem. E aí você pega o Japão, você pega os Estados Unidos, mesmo com todos os problemas deles, a corrupção de muitos anos, ela, né? Você vai sendo amenizada pelas punições, pelo não aceite disso tudo. No Japão nem se fala. E a gente não, a gente está nos 3 níveis de cultura problemáticos. Então a gente nunca teve uma guerra dessa maneira, de estar pronto, peraí, para tudo, para o país, manda todo mundo para cá, manda Força Armada, manda Exército, vamos resolver, tal. Recurso, todo mundo tem dúvida do recurso, quando chega, né? Todo mundo, você pode ver, o país inteiro fala, será que vai chegar? Não sei, cadê o recurso agora? Tá uma briga, mandamos, prometemos, não prometemos, enfim, independente disso. E aí você pensa na corrupção que leva a tudo isso. Então a gente tem um problema cultural. Quarto fator, eu já estudei, trabalhei 7 anos voluntário numa organização que estudava cultura também, fazia intercâmbios, estudava cultura. E um dos pontos é a baixa coletividade do brasileiro. Apesar de estender a mão para o próximo, termos assim, empatia, mas... trabalhar em grupo e pensar coletivamente, pensar o que é o melhor para todo mundo. Não vou pegar essa cesta, eu já tenho 2 em casa, porque talvez aqui o meu vizinho não... Isso não acontece no Brasil, junto com a corrupção, com outras questões sociais que, claro, agravam, né? Coisa que a gente brinca, né? Dá um troço desse, as pessoas compram papel higiênico até a 8ª Guerra Mundial. Exato. E o coleguinha não precisa, né? Mas então, esse desafio... É um símbolo, né? Que eu acho que foi um convite, eu acredito muito nisso, um convite para a sociedade repensar todos esses aspectos, se preparar, e também um convite para nós repensarmos a questão da coletividade, porque eu acho que fizemos muito bem, fomos muito bem quem estava ajudando, foi convidado a fazer isso, e quem fez, é uma coisa tão boa, né? Vocês devem ter sentido também, muito, né? Muito. Sabe uma curiosidade que eu tenho com vocês que estavam bem na linha de frente... Tu, Carol, mais na distribuição, mas o Lê mais na parte da operação do abrigo. E eu adoro um amigão meu que ele faz muito trabalho social e fala muito sobre gestão. E que tu falaste da coletividade, né? Por exemplo, eu me dei conta que o próprio abrigo, o funcionamento do abrigo, ele também tem níveis, né? Tu, na tua ânsia de trabalhar com a tecnologia, já queria, no início, vamos cadastrar todo mundo, aí se deu conta que não. Primeiro o banho. Depois a acolhida. Vamos ter que dar comida para essas pessoas. Depois a gente cadastra. Mas daí chegou um determinado momento, isso eu vi com bastante pertinência, que as pessoas já estavam no abrigo, ninguém se mexia. Aí entra um outro viés da educação e da cultura. Bom, estamos todo mundo sendo servido aqui,
já se estabeleceu um dinamismo, já estava estabelecido, e tiveram que pressionar as pessoas. Não, agora todo mundo levanta, todo mundo dobra o seu lençol, todo mundo ajuda varrendo um pouquinho, vamos ajudar lá na cozinha, porque todo mundo já... Esse retorno, esse andar da carruagem também de... Bom, nós temos a etapa do banho, nós temos a etapa da alimentação, e até para essas pessoas também voltarem para a sua capacidade de se autogerir, de voltar à sua vida, porque senão a gente volta e parece com aquela sensação que tu não conseguiu cumprir com o teu dever o que tu fez com maestria. E isso é muito importante, porque eu sou psicóloga, né? E uma das coisas que eu não sou muito a favor é o assistencialismo desregrado, assim, desregrado, né? porque eu acho claro, que existe o assistencialismo, né? momento, enfim, tudo certo. Mas, para a autoestima da pessoa, é importante que ela também ela readquira a sua confiança. É importante que tu também ajude e vá direcionando ela para fazer por si. Porque aquele posicionamento de façam por mim, em um momento, claro, ela não tá conseguindo, ela tá desnorteada, a gente entende, né, tudo certo. Isso no porém, manual de um abrigo, porém, né? seguindo isso, quando se estende demais, faz mal para qualquer pessoa. Porque a autoestima, querendo ou não, o trabalho, o esforço sempre traz um retorno para a autoestima da pessoa, porque ela se sente capaz. E é necessário que ela se sinta capaz para ela, porque ela vai ter várias adversidades. Ela vai ter que voltar para uma casa que eu não sei se ainda existe, que isso vai ter que ser limpa ou não, enfim. Ela vai ter que encontrar um trabalho, ela vai ter que ver se ainda o local dela está aberto para ela trabalhar. Ela vai ter batalhas pela frente e elas não vão ser vencidas naquela posição de, por favor, façam tudo por mim. Exato, faz mal para ela. Então, a gente teve lá no nosso centro de distribuição exemplos muito bonitos de pessoas, inclusive, que perderam tudo e estavam lá voluntariando. E que a gente ajudou, fez de tudo por eles, mas eles seguiram ajudando. É aí que eu digo que tem essas dicotomias, porque é uma dicotomia, né? É o cara que não precisa e pega a cesta básica do coleguinha, e o coleguinha que perdeu tudo, mas está ali na linha de frente. Isso é complicado, isso, né? Dentro dessa... Eu acho que é o que a gente fala desde o início, né, da temporada aqui do Te Contei. A gente fala, a gente viu o melhor e o pior das pessoas dessa catástrofe. Muito. E de verdade mesmo, porque a gente viu esse lado ruim e viu muito mais, né, o lado bom, graças a Deus. O nosso desafio assim, nem é a questão ali julgar, eu não sei como é que é estar no lugar dela, mas como é que eu vou gerir se eu sei que a pessoa está pensando assim, eu sei que tem tantas pessoas pensando assim, como é que eu vou fazer a melhor gestão de pessoas, como ele estava falando, né? Afinal, tu tá ali gerindo voluntários, pessoas que estão envolvidas, estão voluntariando e tem membros da sua família envolvidos, que, enfim, né, com a enchente. Como é que eu vou fazer essa melhor gestão, considerando que muitas pessoas pensam dessa maneira, né? Para motivá-las para sempre ver o coletivo em primeiro lugar. Quem é que mais está precisando? Quem está lá sem rede, sem apoio? Quem que mais precisa? E uma vez que ela foi atendida, como que eu faço ela retomar a autoestima e ter a confiança para ela seguir em frente? Vão ter vários desafios, né? Esse não foi o último. Chegar até aqui foi um momento. Mas a gente poder também trazer essa força para essas pessoas, né? E agora é o nosso quadro queridinho, Marcas e Negócios Gaúchos. Começa tu agora com Marcas e Negócios Gaúchos, pegar o teu gancho. Então tá, eu tô hoje numa loja que eu adoro, ali pertinho da Praça Japão, que é a Sonho de Consumo. Eles têm várias coisas legais, assim, essa aqui então é deles. No Instagram é Sonho de Consumo Store. E tô com as malhas da Lenise Corrales, nossa amiga querida. E é isso, hoje estou com duas marcas que eu gosto bastante aqui de Porto Alegre. Então, pegando a região lá da Pracinha Japão, a gente tem o Le Bistrô, que é maravilhoso, tem um almoço e executivo que é uma delícia. Em dia de sol, Le Bistrô não tem preço, né? Temos o Le Bistrô, tem o Chihuahua, que fica ali na Teixeira Mendes, que é a antiga casa do camarão, é maravilhoso. Serve Olha, é um restaurante antiguíssimo. Peixes, tem um camarão à grega que a gente, que é a minha pedida e do Zé, que é um camarão gratinado com gruyère, vem um arroz. E deixa eu pensar mais uma... a Empório, a Neuzinha da Empório Brasil, que é uma delicatessen que tem ali na Nilo Peçanha, que eu só dou uma telefonadinha pra ela, assim, Neuzinha, tô chegando, tem baguete, e ela faz aquela baguete fumegante, corta aquele frios, assim, bem fininho, sabe?
na Nilo Peçanha. Então, falamos da nossa regiãozinha. Aquela ali, região é né? gostosa. Tem Rafael, né? Pra encerrar ali, aquela região bem, tem o Rafael. Tem o Rafael, mas assim, temos o Iguatemi, né? É uma região boa, né? É uma região que é muito boa. Então, eu acho que a gente fica por isso. Nessa rotina, Lê, do dia a dia do abrigo, que eu acho que o abrigo que tu esteve à frente foi um exemplo, assim, de organização entre os abrigos que eu soube e conheci. Eu acredito que sim. Mas também, como a gente estava falando aqui do lado bom e do lado ruim, tiveram muitas adversidades, né? E eu imagino, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, de a gente vai se exaurindo nesse processo de ajuda, né? Assim, né? Tu vai sendo sugado, eu acho que a energia vai pro chão, a exaustão vem em algum momento. E como eu queria que tu relatasse um pouquinho disso, desse lado difícil, e como é que foi viver? Foram quantos dias de abrigo? 50 e poucos dias. Eu Então, parei até a conta lá, porque chegou uma hora que... Então, vamos aí, 2 meses. 2 meses, em fácil. que tu deixou a tua vida pessoal e profissional de lado pra estar tocando um abrigo. Fala um pouquinho dessa rotina e desse lado que não era tão bom também, né? De como lidar com essas coisas, assim, que tipo, putz, mas vamos lá, porque Sim, por um todo bem dia. maior. Eu vivi isso lá, né? A equipe da Brasa, assim, foi uma equipe exemplar, assim, todos os dias, mesmo a gente cansado, assim, ficando um pouco, isso vai acumulando, tá? Então, você não quer chegar lá esgotado. Tem uma família que perdeu tudo. Então, tem o outro lado de você olhar aquilo e falar, vou reclamar do quê? Né? Então isso elevou um pouco esse nosso pensamento do tenho tudo, vamos agradecer e vamos seguir a vida. Mas para mim todos os dias foi assustador ver os voluntários no dia a dia, cada um na sua, carregando caixa, descarregando caminhão na chuva e cozinhando para pessoas que nunca viram na vida. Só que é um ciclo que retroalimenta, né? A bondade ela se retroalimenta. Então quando você chega num abrigo e você vê todo mundo, ai, que triste, isso aqui é um abrigo, é uma coisa. Agora, quando chega no abrigo, os caras falam, tá, o que vai ter à noite? Guri de Uruguaiana, vem aí, conseguimos, cara, um show do Guri de Uruguaiana dentro do abrigo. Dia dos namorados, um jantar de Dia dos Namorados para celebrar o amor das famílias. Dia das Mães, pega todas as crianças, vem, a gente negou recreações, negou atividades, porque a gente tinha uma agenda completa dentro do abrigo. Então, como que você vai falar de problemas pessoais do voluntário, da gente que tá ali no dia a dia, tudo, quando você tá à frente de um problema desse com uma família que tá assim, a mãe, a filha e o marido num colchão e com a casa até o telhado, com a RG na mão. Então, esse dia a dia, assim, a motivação do dia a dia era a felicidade deles, deles estarem bem. Isso pra mim era assim, era meio inaceitável, assim, à noite. Você fala assim, não, peraí, os caras estão bem, eles estão agradecendo a gente. Nunca fomos tão bem tratados aqui. Pô, isso é assustador, entendeu? Os caras perderam tudo. Assim como tinham voluntários ali que estavam sem casa. E estavam ali, vamos lá. Eu tive um amigo meu que perdeu tudo, de empresa, e ele estava ali com a gente. Putz, acordei com água dentro da minha casa. Tá, mas e aí, pelo menos a empresa? Não, a empresa também ferrou. Tá, mas e a outra? Não, o escritório. Não, estamos sem água lá. Aí eu olho e falo, não, para. Aí a gente se abraçava, chorava a noite ali entre a gente, dando risada, assim, era uma mistura de rir, chorar, os voluntários. Todo mundo estava abalado. Só que quando você compara, você fala assim, não pode comparar. Não, tem que comparar. Tem que comparar. A gente não pode comparar a vida de uma pessoa, a dor da pessoa, porque você não viveu aquilo, mas... eu perdi minhas coisas no meu escritório. Sim, beleza, vamos lá, vamos te ajudar, né? Você tem contatos, tem relacionamento, mas o que você faz com uma família que perdeu tudo, que tá num colchão e que ele olha pro lado, a rede de apoio ou de relacionamento tá no colchão do lado. A rede, quem cuidava da filha dela, tá no colchão do lado. Então, como que você vai lidar com um problema desse? E no abrigo eram provações diárias disso que a gente viveu. Então, à noite eu chegava em casa e falava assim, caramba, e agora? Carregado. Mas aí você olhava e falava assim, não, amanhã vamos de novo. Começar tudo de novo. O que a gente vai fazer para essas famílias? E lá no abrigo, principalmente, a gente tinha uma missão que era como que a gente leva essas pessoas de volta para casa? Ponto. Desde a primeira semana. Porque perderam a casa. Perderam a casa, tá sujo, perderam todos os móveis, perderam documento, fotos, tudo que eles tinham, tá? Casa tá lá numa estrutura. Como que a gente leva essas pessoas de volta? Isso era um pensamento. Isso era um pensamento do sistema, inclusive, que tinha lá um mapa de calor para entender as áreas, para poder prever essa limpeza. Então, tudo isso estava pensado, mas no dia a dia do abrigo era um dia de cada vez. Se eu falasse que foi um ano, todo mundo acreditaria. Parecia que a gente ficou um ano lá dentro daquele lugar. E essas provações diárias eram problemas que a gente, não tem água. Você consegue um abrigo.
Você bota 200 pessoas, você consegue 200 colchões, você consegue comida, você consegue marmita, você consegue tudo. Aí um olha pra cara do outro e fala, acabou a água. Tá, e a gente tinha água, tá aí a rede. Não, acabou a água de caixa d'água. Não água de beber. Não, tô brincando. Pro banho. Sim, e a água era o que mais tinha no Rio Grande do Sul. A gente chegou uma hora... Foi o que mais veio, né? Foi o que mais veio. Sim, veio água. Mas se vocês forem pensar culturalmente, que é o que a gente estava falando, a crise hídrica em Porto Alegre durou 2 dias. Quando a gente fala crise hídrica, quando eu fiquei preocupado, que eu olhei e falei assim, gente, vai azedar. Por quê? De 6, 7 unidades, a gente estava com 6 problemáticas. Beleza, isso é abrir a torneira e ter água. Supermercado, tem uma galera brigando por água no supermercado. Você começa a falar, vixe, o outro deu tiro pra cima porque chegou. Aí você fala, se isso aí durasse 3, 4, 5 dias, a gente teria mortes, a gente teria um outro problema. Mas durou pouco. Só que a água nunca parou de chegar. Mas o que você faz dentro de um abrigo com 200 pessoas que tem que abrir a torneira, a pessoa lavar o rosto ou tomar banho, um monte de gente junto. Aí você fala, chegou a água. Aí dura meia hora a água. Caminhão-pipa. Não, caminhão-pipa. A galera de evento tá acostumada a resolver problema. Senta aqui, começa a ligar pro caminhão-pipa, o cara, 15 mil, 20 mil um caminhão-pipa. Quando botavam água, né? Porque o que teve de gente dando golpe... Teve. Né? Teve gente que pagou. Teve gente que pagou. E não recebeu a água. E aí a gente fez os contatos. E aí você começa a ver coisas que você fala, caramba, aí vem um caminhão-pipa. Aí a galera toma banho. Aí tava frio. Aí tinha roupa molhada. Aí a pessoa tem que lavar roupa. Aí a gente... Caramba, não para. É uma atrás da outra. Tá, mas e aí? A gente abriu uma lavanderia. Ganhamos máquina, montamos uma lavanderia, fizemos encanamento dentro do lugar lá. Tinha 8 máquinas de lavar fazendo. Então, esse dia a dia era uma coisa que, assim, as pessoas que estavam lá trouxeram uma força de outros lugares. Que, assim, os voluntários e a própria galera abrigada mesmo, porque eles entenderam que aquilo era uma passagem, que eles estavam bem abrigados. E isso que você falou de chegar um momento de fases, de, não, tô acomodado. Cara, no começo, a gente tratou eles assim, cara, não se mexe. Peraí. Que eu acho que faz parte. Faz parte, porque eles estavam em choque. Inicial, eles estavam em choque, e aí você tem um colchão, e aí você tem um edredom melhor para alguém, uma família, e aí entram os dilemas morais que foram, assim, 2 meses de dilema moral. Sim, nós também. Chegam 10 edredons bons. Quem vai ganhar o quê? Quem ganha 10 edredons? A mãe que tá com um bebezinho ou o senhor de 80 anos que tá com câncer terminal? Gente, quantas vezes na vida de vocês se viram num dilema desse? É um médico que vive, um cara de guerra. A gente não tá acostumado com isso. Sim. Chegaram 40 camas. Quem que a gente tira do chão e põe na cama primeiro? Se tem 60 famílias. Então são coisas do dia a dia que você olha e você fala assim, como que você lida com isso? E essas fases são fases de aprendizado. E isso deveria tudo ficar documentado, porque, né? Porque quanto mais informação, mais poder a gente tem de tomada de decisão. Fases de um abrigo, semana 1, acolhimento, semana 2. Esse mapa do calor que ele falou, meu Deus, era tudo que a gente precisava, mas né? Então, até pra agora depois, né? O Lê falou isso, eu fiquei pensando, Lê, não tem uma forma, porque já que é o teu trabalho, né, de inteligência artificial, com as etapas, tecnologia, tudo, de ampliar, porque o trabalho do Irmãos do Litoral é super sério também, o teu trabalho é muito sério, de fazer essa conexão, pensando não só no futuro, mas pensando nisso que tu disse, na que daqui a pouco o Nordeste vai precisar disso, e não é só o abrigo, é o CD, não tem como replicar isso? Tem, inclusive o sistema que a gente criou, por exemplo, ele tem um módulo logística, né, que começou a ser feito com a Microsoft, a gente parou no meio, porque se lidar com isso no meio, gente, quem tá de fora, eu recebi muita gente e falei para muitos empresários, pra galera de tecnologia de São Paulo também, não, peraí, Lê, vamos sistematizar aqui, porque é só, o CD vai lá, lança o que recebeu, o outro lança o que precisa e tá tudo resolvido. Tá, mas no meio do negócio, como é que ela vai lançar cada água que chega lá? Não lança. Isso aí do estoque. Visual, estoque. Visual, chega uma hora que você fala assim, estoque visual, o que eu vou fazer? E eu sabia isso no dia a dia. Por quê? Não é uma empresa de logística. Eu tenho 1 metro cúbico de água. Mas era isso. Sabe, Lê, no início... Não tem uma empresa de logística que vende água. Uma empresa de logística que vende água, ela faz assim, ó, bip, 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 tira e fala assim, ó, entraram 10 mil, saíram 9.500, meu estoque. Agora, uma empresa que tá ali, recebe carreta, chegou não sei o quê, aonde tá perdido, joga água. A gente saía de uma carreta e entrava em outra. Então não tinha nem entrada e saída. Saía, né? Não tinha nem entrada e saída no estoque. Não tem. No início eu tentei falar com empresários, comecei a entrar no Instagram e mandar mensagem para empresários, pessoas que eu via ali que
eram da área, né? Me ajuda a criar um sistema, né? E mandei para pessoas que trabalhavam com TI no Brasil, enfim, todo mundo que eu conhecia, né? E aí vários tentaram me ajudar, mas que assim, eles começavam assim, vamos montar um sistema. Vocês não estão entendendo a urgência da coisa. Como é que nós vamos montar se a gente não puder lançar o que tá no estoque? Eu não conhecer a realidade, aí, né? Como que tu esteve lá, sistema... descarregando, tu sabe muito bem que assim, não dá tempo não dá. É visual o estoque, né? Então, esses detalhes de quem viveu lá, isso a gente Muda aprende tudo. muito rápido, né? E faz ser muito mais rico e eficiente esse sistema, porque tu sabe do que dá pra fazer. O país tem inúmeros sistemas de logística, tá? O mundo tem inúmeros sistemas de logística, mas não tem um sistema de logística para catástrofe, para incêndio, para não sei o quê. Por quê? Porque muda tudo. Em São Paulo, teve a tragédia lá do litoral norte, que as pessoas ficaram ilhadas, né? Então, o que acontecia? Os caras estavam metendo água no helicóptero e mandando. Se você faz a conta, ninguém manda água de helicóptero. Conta, tá? Vamos esquecer a urgência. Conta. Você não pega um helicóptero aqui de Porto Alegre e enche de água e manda para Eldorado. Ao menos que a pessoa esteja morrendo de sede. Você vai lá, para tudo e faz. Foi o que aconteceu aqui, certo? Só que num determinado momento, quando há um equilíbrio, essa conta tem que ser feita. Pode esperar 3 horas para receber um carregamento? Pode. Então a logística vai lá, sabe, vai subir de Xangri-Lá e vai chegar aqui. Agora, o que estava acontecendo? Mandando e gastando dinheiro. E gastando tempo, não tendo onde chegar. Então, os sistemas logísticos, eles estão acostumados com uma situação normal de pressão e temperatura, que tem um caminhão chegando, tem 10 pessoas para descarregar, tem uma empilhadeira, tem o bipzinho aqui no código de barra. Né? Tem o trajeto que ele vai fazer, não vai passar por ruas com Agora, fios. O que acontece quando você tem que jogar a carreta para dentro? Quando tem uma carreta descarregando e tem 3 esperando para descarregar, o cara precisa ir embora. Quando chegou carreta lá na Cipó, à noite, 10h30. Era o momento que os voluntários tinham jantado e tinham ido embora. Tinham 3. 2 voluntários descarregaram uma carreta. Os helicópteros, a gente via 3, 4 indo, né, sobrevoando o mesmo lugar ou chegando, os próprios resgates os barqueiros, e, aliás, indo 2, né, 3 barquinhos para a mesma casa. Que a gente escutava o dia inteiro, todos os dias, que agora não se escuta mais. E mas, Porto Alegre né? nunca teve isso, né? O tempo inteiro. Aquilo era meio... Eu achei aquilo meio... Aquele barulho... Mas você sabe o que é engraçado, gente? Em São Paulo, eu tô muito acostumado com o helicóptero, com barulho. Paulista, né? Sou paulista, moro aqui há 10 anos, né? Sou gaúcho, né? Meus amigos de São Paulo falaram assim, tá, Lê, mas eu não entendi, você não é gaúcho? Eu falei, não, mas eu moro aqui, escolhi isso aqui. E aí você fala, não, você fala nosso povo. Sim, alguém tem que ajudar o nosso povo. Eu tô aqui, não tem essa. Passou a fase. E aí em São Paulo tem um frenesi que Porto Alegre, eu escolhi morar aqui por um desses motivos, que é a calma. Não tinha trânsito, a violência, tudo que o gaúcho reclama, né? Que fala assim, tá violento, tá trânsito. Eu falo, não, ainda não tem, gente, vocês não sabem, em São Paulo não existe. E São Paulo tem a cultura do helicóptero, muito forte, pela malha aérea, né, por tudo isso, e a cultura da movimentação policial, de ambulância, de não sei o quê. Então isso incorpora na sua cabeça e você fica acostumado. Com o motoboy buzinando no meio do trânsito, com o carro, com a galera. E aqui não teve isso. E a gente passou por 30 dias dessa sensação. Eu saía na rua, tinha a sensação de eu estar em São Paulo, no meio de uma crise, num frenesi, e isso vai mexendo com a cabeça de todo mundo. E pra gente que não era acostumada, aquilo foi meio traumático, assim. E eu lembro na parte alta da minha casa, assim, ali onde fica a piscina, que é aberto, quando eu comecei, aquele barulho me deixava, assim, com o coração meio agitado. E aí, quando eu comecei a olhar pra cima, e eram os helicópteros verdes, aquilo me deixou mais, assim, tipo, é guerra. É guerra, sabe? Não tem. E a gente andando na estrada e passando caminhão do exército. E foi uma Mas ao loucura. mesmo tempo, Cá, eu comecei a ter uma sensação. Todo mundo ficou muito sensibilizado, né? E eu, assim, eu sou bem contido, assim. Mas eu chorava todo dia, né? De abrigo, era a tia que vinha falar comigo, aí você fazia assim, virava as costas, chorava, era o voluntário. Então a gente ficou todo mundo meio à flor da pele, assim. E ao mesmo tempo, quando a gente via na rua, no fim do dia, por exemplo, 10 horas da noite, a galera ali, vamos jantar e voltar pro abrigo ou fazer alguma coisa. Você saía ali perto do Iguatemi ou na Perimetral e você via carros voltando, gente assim, com roupa de borracha, carregando barco e na faixa dos ônibus. Eu olhava aquilo, chorava de novo. Você falava assim, a galera tá na rua. Aí você ia na estrada, você via carretas buzinando e vindo carretas. E carro com barco em cima. Pessoal de Santa Catarina, barco gente. em cima. Vocês têm noção do que aconteceu com essa galera de Santa Catarina? Eu falei isso com um grupo, a gente conheceu 4 meninas que são resgatistas, uma era bombeira e tal, e elas simplesmente decidiram um dia pegar o carro e vir. Vieram numa picape
E eu conheci elas no abrigo porque a gente abriu o abrigo para eles dormirem e tomarem banho lá. 10h30 da noite, 11 horas, chegando o carro, eu olho as meninas saindo com a meia na mão, molhada, com uma roupa de borracha, 1,5 metro, assim, de pura força e destino para estar aqui. E aí começamos a conversar. E aí elas falaram, não, estamos o dia inteiro na água, aconteceu isso, histórias. Aí a gente sentava lá à noite e a galera compartilhava as histórias, assim, morri de orgulho delas. E aí eu fui para casa e eu pensei, assim, de uma forma até egoísta, né? Eu falei, em que momento da minha vida eu pensei em sair da minha casa, pegar um carro, ir para outro estado, ajudar a resgatar pessoas da rua? E aí eu olhei e falei, queria ligar pra elas de novo, falando, deixa eu agradecer, porque a gente tava tão no automático que a gente não se deu conta dessa união, dessa cultura que a gente falou de movimentar pessoas do país inteiro em prol de um negócio que a gente tava vivendo. Na Irmãos do Litoral, eu vivi isso casualmente. Tava do meu lado naquela linha que a gente fazia pra descarregar caminhão, né? E aí do meu lado tava uma menina que eu não sei do que a gente conversou, porque a gente quase não conseguia nem conversar, né? Porque era pegar e passar pro lado o que tava vindo. E ela disse assim, não, nós acabamos de chegar de Santa Catarina, eu e meu namorado, e meu marido, não lembro. E foi tão bonito, porque a gente viu doações vindo, caminhões vindo, porque os caminhões começaram a vir, tipo assim, São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo está contigo. Muitos vinham, assim, escrito, né? Eles, assim, nós vimos tantas doações, e aí me veio isso na cabeça. Ela não foi chamada, ela claramente pegou o carro com o namorado e veio para o Rio Grande do Sul, sabia desse CD, parou ali e eles estavam ajudando. E isso é muito interessante, isso também é um outro momento que eu acho que é marcante do que a gente está vivendo, é muito extraordinário, né, pela gravidade e também por todas as coisas extraordinárias que acontecem num momento tão extremo, né. Então, essa motivação, que é o que a gente estava falando um pouco antes, né, do como é que é você tá ali na linha de frente, como é que, se a gente fica desgastado ou não, mas na verdade... não, né, porque sim, cansado, sim, dormir e apagar e acordar no outro dia, sim, cansado fisicamente, né, descarregado, se tivesse a oportunidade de descarregar, assim, olha pra carreta, dá vontade de chorar também. Sim, que abria aquela, ao mesmo tempo que é lindo, sabe, você chora de alegria. Mas assim, quando abriu, eu lembro assim, de meu Deus, abriu aquilo, como é que vamos fazer? Eu lembro que eu fiz assim, ó. E era até o teto. Lindo, e, né? Não, todo mundo super feliz, um pouco apavorado. Como é que a gente vai descarregar isso, né? Mas a gente, claro, e aí, só que assim, isso também já desde lá no início, os guris que deram exemplo ali, eu chamo os guris, né, carinhosamente, mas assim, ali, eu não vou citar todos, mas ali o Binho, o Cauã, o Duane, o Marcola, e tantos outros ali que foram sócios e os demais, eles contam e relatam isso ali, o Jonas, enfim, então muitos, tá? Eles foram para os resgates e eles estavam lá na madrugada com frio, passando assim um risco absurdo, né, que tava ali, Matias Velho, no sábado. Então era fio, era perigo, porque tinha as facções, tinha toda aquela coisa ali, né. Então eles estavam, assim, realmente abrir mão de si, em todos os níveis, em prol do outro. E assim seguiu, assim, a gente abre mão de vários confortos, de tudo, pra estar ali, né? E o que eu fiquei muito pensando, uma coisa que eu aprendi anos atrás, que eu vi em prática, né? Às vezes a gente tem a impressão de que quando eu me dou, né, eu pego uma parte minha e dou pro outro, então eu vou ficar meio sem, né, aquele pedacinho, então vai me faltar e tal, vou ficar desconfortável, mas não é o que acontece. Na prática, quando eu me dou, né, passa pelo outro e volta pra mim, mais forte. Então, o que eu ouvi lá não foi voluntários cansados, desgastados, foi gente motivada, empolgada depois para tocar os seus negócios, com novas ideias, borbulhando de ideias, conversando, articulando com outras pessoas que não conheciam antes, e muito mais motivadas e fortalecidas. É isso que a gente viu lá dos voluntários para fazer o trabalho, para depois retomar a sua vida, porque você nossa, mas agora abriu mão da sua vida e como é que vai ficar? Vai ficar muito melhor, porque voltou a 1000 quando voltaram, né? Então, isso que e a eram gente pequenos detalhes, acho que vocês devem ter inúmeros desses, assim. Eu vi um que eu achei, que são pequenas coisas, assim, várias doações vinham com recadinhos, eu achava tão querido aquilo, e casualmente era no Dia das Mães. E aí tava na manhã do Dia das Mães, e aí era uma sacolinha, eu li, que é isso? E eram, se não me engano, eram tortas de bolacha que a pessoa escreveu em cada um, assim, que era um recadinho, assim, pra deixar o Dia das Mães, de quem precisa. Foi tão querido, assim, eu fiquei imaginando a pessoa tendo aquele momento, sabe? Que não é só doar. Ela tava colocando um carinho ali, eu achei tão lindo. Mas o que eu queria saber de vocês, assim, a gente passou por um momento e agora a gente vive uma outra realidade. O abrigo fechou, né? Então eu quero saber que momento é esse que a gente tá vivendo agora. E, Carolina,
o CD muito provavelmente vive um novo momento. A gente não tem a demanda que a gente tinha antes, talvez não tenha o volume. O que tá vivendo? O que vocês estão fazendo agora, Carolina? Tá, a gente tem discutido muito sobre isso, né? Qual é que é o futuro da atuação. O que é central no Irmãos do Litoral? Nasceu desse desejo de ajudar. A forma é a que for mais inteligente para o momento, né? A gente atuou da melhor forma que a gente conseguiu no momento, mas a vontade de ajudar permanece. Então, o que nós temos discutido, nós conseguimos, devido a todo esse processo ser idôneo e toda a auditoria, tudo isso, a gente conseguiu uma ajuda de uma ONG da Califórnia, que nos mandou alguns suprimentos, até suplementos alimentares que a gente enviou para várias entidades, enfim, e que eles também estão agora de olho na gente e talvez venham de novo a nos ajudar, e assim como eles, nós temos pensado que talvez um novo momento seja, conforme nós formos mandando as cargas finais, assim, até buscar a ajuda de doadores, mas em outro sentido, que eles possam nos doar até financeiramente, ou até a gente escreve um projeto junto a uma organização, então nós vamos precisar disso, e nós vamos lá no local e compramos, para estimular a economia do local, e compramos lá, entregamos lá e mostramos o que está sendo feito, mas nós vamos lá, auditamos, ajudamos a fazer essa ação, que a gente pode receber algumas coisas também, mas aí não mais assim, receber lá de tudo o tempo todo, naquele volume, então, não acho que não faz mais sentido. Ela não é um CD mais, né? Na prática ela é uma organização não governamental que vai trabalhar em diversas frentes de auxílio, é isso? No momento ainda somos um centro, né, de logística e distribuição, mas a gente tem olhado para o futuro e pensado em outras maneiras de atuar, e temos aí nos aproximado dessa ideia de conseguirmos ajudar, também estimulando a economia local, e pensando um centro de inteligência de doação, sabe? Não virar um agente de confiança, né? É, que muitos exatamente. lugares viraram em Porto Alegre. Eu fui um agente de confiança dentro da minha rede. É exatamente Eu não sou ativo nas redes sociais, nunca apareci nas redes. Eu sempre fui muito focado em fotografia, bons momentos, não gosto muito disso. E aí tudo mudou. Por quê? Porque chegou uma hora que você tinha que pedir. Então, eu acabei virando o agente de confiança dessa minha rede de São Paulo. Os caras fecharam uma carreta para mandar pro Leão, onde você tá? Vamos mandar para você. Mandaram encomendas, mandaram um monte de coisa para mim, sabendo que eu tinha tanto a minha ONG, né? Eu sou presidente da aldeia, da Aldeia da Fraternidade, que é uma ONG que tem 450 crianças, mas que não foi 100% afetada, porque a gente está numa área alta, na Zona Sul, diferente. E as famílias que foram afetadas, 5, 8 famílias, a gente resolveu muito rápido. Então, até por uma questão de escolha, eu acabei focando mais no abrigo, porque tinham 200 pessoas ali, mais as de fora e tudo mais. Então, a gente virou agente de confiança. Eu, particularmente, com as pessoas que talvez não conheciam a igreja ou outras ONGs daqui, e o pessoal de fora. E aí, para onde a gente doa? A importância das redes sociais nesse momento, né? Eu indiquei projeto de animais. Lê, eu quero doar para um projeto de animais. Entendeu? Eu falei, tá bom, não tem problema, é o que você quer, tá aqui, ó, tem uma amiga que tá fazendo isso, tem outra amiga que tá na frente. Então, essa história da rede de confiança é muito importante, porque a galera fica com o pé atrás do político, do governo. Essa rede de confiança acaba virando as pessoas, acaba virando a organização. O abrigo estava 100% com uma igreja, né, uma igreja moderna, com pessoas jovens, também muito fluente nas redes. Então, isso também trouxe uma transparência. Para onde está indo o meu recurso? A gente está fazendo lá. E o abrigo fechando, que você perguntou, cara? Fechou abrigo, depois de 60 dias. 60 dias. Tá lá ainda, né? A equipe tá lá, a gente tá lá usando como escritório, ainda é um centro de distribuição, chega colchão, chega fogão, chegando muita coisa. Então, as últimas fases de retorno que a gente estava falando, que é limpamos a casa. Teve muita gente que a gente limpou, teve gente que a gente reconstruiu fazendo parte de obra pequena, inicial. Aí você começa a ocupar a casa dessa pessoa com mobiliário, com o que você precisa e tudo mais. Conseguimos empregos. A gente fez toda a interlocução com essas famílias inicialmente que estavam ali, que a gente conhecia. Então a gente tinha um mapeamento de toda essa família, desde o trabalho, aonde morava e tudo mais. E 60 dias você conhece a pessoa, né? Tudo, a fundo. Ainda mais num momento como esse. Então a gente conseguiu acompanhar essas e outras famílias que, quando a gente começou a ir pro retorno, cara, tem a mulher da casa do lado. Essa aqui tava abrigada, mas a casa do lado não dá pra entrar de entulho. Como que a gente vai ajudar essa pessoa? E assim, é uma dor, porque não dá pra ajudar todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo a gente ampliou isso. Então, até hoje a galera tá trabalhando. O Maurício, nosso pastor, ele
Pega o caminhãozinho, vai lá na vila, o que você precisa? Deixa eu olhar aí dentro de casa, o que tá acontecendo? E isso é muito legal, e ganhou a confiança. Então hoje a gente entra ali no Maitá com as jaquetas da Brasa, que a galera conhece, já bate o olho assim, eu preciso de não sei o que, preciso não sei o que lá. Não, mas espera aí, deixa eu ver qual é. Então a galera já ganhou uma confiança no outro ponto que a gente tava falando, não no doador, mas de quem vai receber. Então tem gente que já não pede de novo, porque sabe que recebeu, entendeu? Porque a gente conversa, porque a gente sabe. E tem gente que fala, o meu primo precisa muito. Onde ele tá? Tá em tal lugar. Toma aqui, porque a gente te conhece, você tava brigado com a gente. E esse isso é muito retorno, Lê, importante. esses 200 agora voltaram para casa, né? E tu comentou que desde o dia 1 se pensa ali, ou talvez na semana 1, se pensa nesse retorno, nesse momento. E a expectativa foi igual à realidade? Como é que foi desse retorno para casa? Foi. Assim, a gente abriu, na segunda semana a gente já começou a pensar em campanha. Porque assim, a gente vai cuidar. Vai chegar uma hora que alguém vai falar assim, quero meu ginásio de volta, como aconteceu com o Abrigos. E a gente faz o quê? Então, a primeira coisa foi limpeza. Né? Como que a gente organiza um mutirão de limpeza? Foi a hora de mudanças de necessidades. Precisamos de comida, precisamos de roupa. Não cabe mais roupa aqui. Agora precisamos de água. Não, a água já não entra mais. Agora é produto de limpeza. E aí começa. Então, as famílias que estavam saindo, pra vocês terem uma ideia, da primeira para o terceiro dia, saíram umas 80 pessoas do abrigo. Por quê? Porque são as pessoas que têm uma rede de apoio próxima. Então veio muita gente na urgência, deu uma acalmada, parou a chuva, começa a aparecer amigo, aparece parente, vai para outra cidade. Então sai muita gente. Mas no segundo dia chega muita gente. Então você estava ali com 200 pessoas, 220, 180, oscilando. E cada dia que passava, a gente sabia que as pessoas que iam ficando eram as pessoas que tinham menos condições de voltar bem. Então essa conta é uma conta ao contrário. Vai ficando. O Lê foi ficando mais um dia, o Lê ficou mais um dia. Não saiu, tá sem trabalho. Por quê? Porque o trabalho dele foi afetado. Então também não vai voltar a trabalho. E aí você começa a mapear essas pessoas de diferente. Então numa das salas lá de crise, a gente tinha um painel com as fotos de todas as famílias em momentos diferentes. Tá no abrigo, fase de limpeza, fase de obra, retorno para casa. Então era quase que um trelo assim de organização que a gente ia passando as famílias e o nosso objetivo era tirar todo mundo desse primeiro quadrante e levar para o último, para o retorno. Só que tiveram casos mais graves, de famílias que estavam com a casa alagada até o telhado e era uma casa de madeira. Que eu, particularmente, estou à frente de uma dessas famílias, que eu fiquei muito próximo, com uma criancinha de 3 anos, né? Aí você chega lá, tio Lê, você já fala, o que eu vou fazer com essa família? Eu preciso trazê-la de volta. E aí a gente está cuidando deles, então tem 2 ou 3 casas que precisaram praticamente da reconstrução da casa. Não é da reforma. É assim, demolir e construir de novo. Para aterrar, para fazer a parede de alvenaria. Por quê? Mas Lê, dilemas morais. Lê, mas você vai construir no mesmo lugar? Sim, a pessoa não quer sair. É um terreno dela, mesmo que seja ocupado, porque as promessas do governo não são de agora, são de 40 anos. Ia trocar na Olimpíada, ia trocar na Copa, ia trocar na Ponte Nova, na Arena Nova. Eles passaram por todas essas promessas, gente. Como é que você vai falar para eles assim, não, vamos pegar um projeto agora e vai lá pro outro lado da cidade? Ela trabalha na esquina, a filha às vezes fica sozinha em casa com o irmão mais velho, porque o vizinho cuida. Estuda na escola que é estuda na escola do lado. Aí a gente é fácil a gente falar assim, não, mas peraí, pega uma casa num apartamento onde não vai alagar. Gente, é uma comunidade. Né? Eles têm o senso da comunidade. Diz isso, é comunidade. Você entra ali, eles se cumprimentam todo mundo. A gente que tá indo agora nesse período conhece as pessoas pelo nome. Eu conheço o número das casas. Uma vila que passa assim, a gente, sabe? A gente foi em uma que tinha todo o entulho deles, né? Que não era lixo, que eram os móveis deles, estavam para fora da casa. E a gente não passava mais na casa. Então tava na altura da casa. E eu falei, nossa, né? Aí dá 3 horas, a gente tá numa outra vila que esses mesmos móveis estavam dentro da casa. Por quê? Porque não tem fora de casa. Fora de casa é isso aqui. A pessoa não conseguia colocar para fora aquilo. Não passava um colchão, não passava um sofá molhado pela porta. Aí você fala assim, como é que você vai lidar com isso, entendeu? Então esse dia a dia, lá atrás a gente falou, vai ter o retorno. Vamos pensar no retorno, mas vamos pensar no retorno numa casa que não cabe entulho? A gente não pensou nisso. Sim, são várias situações que ninguém estava pronto para isso. A gente falou, não, vamos limpar. A gente tem um planejamento, nós somos bons nisso. Tá, mas e a casa que tem que demolir? Putz, quem vai pagar? E a casa que não tem como tirar? Para onde ela vai voltar? E a casa que foi construída em volta de um colchão? Em volta de um sofá? Ele construiu as paredes depois que ele já tinha. Você fez isso na sua casa? Não, o problema na casa de vocês é subir no elevador.
Tem que subir por fora. São problemas que a gente aquelas viveu cidades que que não não podem existe. nem ser reconstruídas no mesmo local, Na beira que do agora rio. estão sendo avaliadas. São as cidades é o que a de gente Planalto viveu. de enchente lá, que o rio era uma curva e o rio virou uma Porque a gente está reta. falando de Porto Alegre, né? Mas Porto como a gente estava Alegre. atendendo o estado todo, a gente teve essa dificuldade também quando calculava as etapas, né? O mapa do calor lá, tinha Não tem o que pessoas fazer. que, meu Deus, eu não sei quanto tempo vai durar esse calor aqui deles, porque eles têm que agora esperar um projeto do governo para então ver para onde eles vão, que é o que eu já tinha vivido em Roca Salles ano passado, né? Dessa discussão, e que veio acontecer de novo mais de uma vez, né? Enchentes de ver em novembro, né? Depois, né? Então, assim, Essas cidades que já passaram no ano passado, que vão precisar muito dessa... que Porto Alegre não teve, né? A gente Pois não é. viveu isso. Sim, As cidades... Vale do Taquari, setembro, a gente nem... Na verdade, a gente não teve nem noção, a gente viu, assistiu, mas Porto Alegre é aquilo que a gente falou da coletividade. Quando não é tão perto da gente não... A gente tá entendendo o que acontece com a diferente. galera Eu tenho de isso fora no do estado. coletividade, porque tudo que eu vivi ano passado, e eu voluntariei bem menos ano passado em Roca Salles, mas eu já trazia um pouco, eu já vinha falando pro pessoal desde, tem fases, né, bem claras, eu vivi lá, a fase, o pessoal vai primeiro pro abrigo, daqui a pouco eles vão começar a ficar deprimidos no abrigo, a gente vai ter que segurar a onda, porque primeiro é o susto, depois começa a bater a realidade, né, e aí vamos ter que, enfim, resolver. Tem gente que não adianta limpar a casa, às vezes primeiro tem que ir lá avaliar se essa casa vai poder continuar a existir ou se tem que demolir, porque daí sobrou alguma estrutura, mas não sei se pode voltar, né? Aquela coisa toda que a gente sabe como é que é, né? Então a gente tem essa dificuldade e também de poder comunicar, e eu queria também, a gente falou muito do governo, mas também existem órgãos do governo que a gente poderia, é uma pena fazer essa parceria mais profunda com eles, que teria sido tão bom, né? E a gente acabou atuando meio que separados, assim, né? Totalmente separados. Poderia ter sido, deveria ter sido, poxa, tem CRAS, né? Em cada bairro, poder ter um assistente social que vá lá efetivamente fazer esse trabalho de formiguinha, de avaliar casa a casa o que precisa, né? Poxa, teria sido tão bom a gente poder, claro que ficou muito acima do que eles conseguiam, e também outras críticas aí que a gente pode fazer, né, que tá na boca de todo mundo, né, que ficou claro, né, mas é uma pena, porque aí sim a gente poderia ter articulado melhor essa rede aí, poder juntar os conhecimentos, né, mas já que não houve, a iniciativa privada tomou a iniciativa. Tomou a frente, foi tomou muito a frente, bom, né? O Lê falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? E num próximo, e assim, a gente não quer que aconteça de novo, mas a gente sabe que os eventos vão ser mais, né, frequentes, e a gente tem que estar preparado, e que se sirva uma lição, é pra gente estar preparado pro próximo. Como é importante essa coisa do sistema, dos dados, de tudo isso, porque até pra doação, né, como a gente veio, chegou a água no momento que a gente tava precisando de produto de limpeza. Sim, então tinha a gente passado a fase, né? exatamente, a gente ter isso de, olha, daqui a pouco o Nordeste manda produto de limpeza, centro do país manda água. Eu não Sim, sei de que forma, sim. mas a gente ter isso... Essa é a inteligência na distribuição dos donativos. distribuição. A gente começou a receber tanta água, a gente teve que abrir mais 2 outros centros pra água. pra botar, pra conseguir depois mandar. E aí, e tentava mandar, tinha uma hora que as pessoas disseram, pelo amor de Deus, sabe o que tu pode fazer pra nos ajudar? Fica com a água aí, porque logo adiante a gente vai conseguir, mas não tenho nem espaço pra botar aqui agora. Tem um pessoal Na semana a gente que vem eu vou conhece precisar, mas do agora Rio, não. Que aí ela me ligou, ela disse, Camila, ainda tá precisando, porque daí eu tava fazendo movimento pra ajudar São Leopoldo e tal, ainda tá precisando lá. Eu falei, olha, agora é o momento que a gente tem que esperar, porque eu não sei nem o que tá precisando, porque os abrigos dizem que não precisam de mão de obra, por enquanto, não tá precisando de roupa, tem muito, eles dizem, porque aqui eles não estão mais permitindo que a gente doe roupa pra mandar pro Rio Grande do Sul. Se for o caso, então eu te mando E separado. realmente, a roupa de é um tanta desafio. Eu até roupa. convido quem tá olhando, se puder botar ali, quem puder comentar, quem tá assistindo, quem puder entrar em contato com a gente, tiverem boas ideias com as roupas, nós temos esse desafio. Porque a gente, o ciclo da roupa é outra coisa que é bem interessante, bem próximo do que a gente estava falando, né? O ciclo da roupa é como é que a gente bota a roupa, é pensar no UX, né? A experiência do usuário lá, como é que o cara que ele gostaria de receber a roupa, ele quer receber, a gente pensou inicialmente, vamos colocar em saquinhos, assim, individuais, né? O feminino M, né? Botava um pouco de cada coisa, né? Calcinha, uma meia, 2 calças, 3 calças, moletom, blusa, tá, ok. Aí a gente dava para as pessoas e segue sendo assim. Mas nesse momento, no segundo momento, será que ela não vai querer escolher as suas roupas? As que efetivamente cabem bem nela, que ela cria uma conexão emocional porque ela escolheu, ela gostou da roupa. Dignidade, e que ela né? passa a ter uma dignidade. Como é que eu vou entregar isso naquele momento? Ela tem que já estar na casa dela, tem que estar limpa, ela tem que estar organizada. Como que a gente vai fazer isso, né? E agora a gente para de ensacar, a gente continua ensacando. Para quem que a gente manda? Nós temos um monte de roupa que agora a gente tem que lavar, porque elas já estão lá há um tempo. Agora estou buscando parcerias com lavanderias para lavar, porque como é que a gente manda? Ninguém mais quer as roupas. Nós temos roupas boas lá, mas nos deixarmos aqui
elas não vão mais estar em Acaba boas virando um condições, problema. né? Não queremos perder elas, né? Então, assim, quem tiver boas ideias para roupas... Teve fica um caso apelo. da galera abrindo o caminhão em comunidade, avisando. Mas por que não transformar num brechó 100% doação? Né? É uma... Vende, bota num brechó 100% doação. Não, e a gente tem um inverno Valor rigoroso, R$10, né? valor único, para também não Irrisório, ter... né? Não ter... Simbólico. Porque eu também não acho ter. geralmente, assim, sabe... Quando dá tudo mais é valor muito quando se fácil, esforça, eu né? acho que o valor é mais... Eu ouvi de uma amiga num abrigo, né, durante maio ali, dizendo isso. Ela disse assim, se agora eu colocar a minha opinião, que é, nós não podemos doar, cobra R$1, cobra 2, 5, eu vou ser crucificada. Mas a gente passou da fase em que as pessoas estão pegando o que precisa e eu tô vendo acúmulos nas mesmas pessoas e não tá chegando em quem precisa. Então é tudo Eu muito acho que difícil até, da gente conduzir, eu né? acho que, inclusive, donos de brechós mesmos, fazer porque é interessante para eles, mas pegar todo esse valor arrecadado e fazer uma doação. Daí reverter para, né, ter uma lista de donos de brechós e de roupas usadas, que vão se interessar e... A própria aldeia da fraternidade. Tudo precisa de logística, né? Pois é. A gente tem, né? A gente tem uma loja lá, a gente tem um bazar na Venceslau, que é um daqui a prédio pouco- organizado, uma loja. Só que aí entra o problema, né? A mão de obra para separar, a mão de obra para cobrar. Aí você começa a ter o ciclo. O outro problema. Você começa a ter o ciclo. Imagina, é isso- muita coisa. A gente, pra desmobilizar o abrigo, foi complicadíssimo. A gente tinha uma arquibancada inteira de roupas, isso porque tinha separação, isso porque a gente doou muito, a gente não teve... Não, e outra coisa, né? Agora, isso é um fato, né? Por exemplo, dá uma tragédia dessa de novo, vão ter que pedir para um monte de gente colchão de novo, entendeu? Isso está estocado em algum lugar, isso já está guardado por uma... Isso é outra né? discussão, isso é um É uma problema. A loucura o que a gente inteligência. tem que Porque pensar. a gente tem que pensar assim, ó, o que realmente mais demandou colchão foi um problema. O que teve muita, mas o que se via, eu vi porque eu fiquei um pouquinho à frente também ali do Instituto Floresta, colchão era assim, ó, não dava cabo de colchão e chegava a 300 e saía e pediam 500. Sim, só que o que Então- aconteceu? Chegada de colchão para mobilizar um abrigo, Uhum. muito rápido. Aí depois a casa, né? Então Sim. você pensa nessa logística, por exemplo, uma galera de São Paulo, essa última carreta que chegou de São Paulo, as penúltimas carretas, eles perguntaram: o que vocês precisam? Isso já não precisa de sistema. Isso já é uma inteligência logística, fazer o que vocês precisam. A gente foi lá e listou. E eu comecei listando que era coisas para voluntários, porque eu tava naquele pico começando a baixar. Então o que a gente fez? Mandamos fazer moletom para os voluntários, uns kits com umas baita mochila legal para os caras, umas Dá um coisas incentivo, legais. assim, né? Sim, chegaram a 500 moletons com o logo da galera, e você olha lá, todo mundo de branquinho, bonito, aí chegou jaqueta, aí chega coisa. Então isso começa um movimento diferente porque veio o pedido. Quando você abre um abrigo e você fala, eu quero colchão, ele vai passar por um período e esse colchão vai para onde depois? A gente quer levar para as famílias. A gente tinha caminhão, tinha Kombi, tinha transporte, tinha gente que conhecia. Então, a família saía, elas saíam com um kit casa, um kit limpeza, o colchão. A gente botava no caminhão e ia. Mas e os abrigos que fecham e falam assim, ó, seja o que Deus quiser. Essa galera de São Paulo mandou pra gente cama desmontada, que foi impressa numa máquina de cenografia. Era uma empresa de cenografia de São Paulo, uns amigos nossos. E ele criou um projeto, que é open source, que é código aberto, que qualquer um vai para uma fábrica de móveis e você baixa o projeto, bota a madeira e ele recorta e é um kit. E essas camas chegaram pra gente, chegaram 50 camas de São Paulo que ele e o concorrente pararam a produção deles de estandes, que eles fazem stand de cenografia em São Paulo, para mandar a cama pra gente. As camas chegaram, os voluntários, a gente tem essas imagens, os voluntários, os abrigados, todo mundo montando as camas, que foi muito legal, e ficou tudo bonitinho. Terminou, desmonta as camas e mandamos as camas de volta para casa. Isso é economia, isso é inteligência. Quando você pensa em ciclo do negócio. Eles saíram com kit de roupa, saíram com kit de limpeza e com cama. Aí você fala, como? Mas é que aí a gente estava programado com transporte, a gente tinha o endereço de todo mundo. Como que o governo vai fechar o negócio e falar assim, agora me leva? Não, tinha gente pegando ônibus e voltando para suas casas, fechando abrigo, com um monte de sacola. Sim, doação, água. Como é que você vai falar para essa família, leva um fardinho de água para você?
10 quilos Com filho. com filho no colo, não leva água depois, eu me viro com a água, entendeu? Então, esse pensamento, gente, da próxima fase ou da próxima tragédia tem que ter. E não adianta ser hipócrita de, não vamos pensar nisso. Não, vai pensar. Precisamos Vai pensar acontecer. nisso. Seria ideal Não tem ter que um fazer. fórum, assim, eu tenho discutido também com empresários lá, eu sou de Novo Hamburgo, né, e com empresários que estão vendo a atividade dos outros empresários da outra região estão muito preocupados com isso, assim, seria legal ter um fórum estadual, alguma conversa estadual, para realmente juntar os projetos que têm autoconhecimento. Nós estávamos aqui discutindo roupa, mas tem projetos que vão estar gritando, eu tenho a solução, eu sei o que fazer, eu sei fazer bem, eu tenho voluntários, eu tenho certeza que cada um que se especializou em alguma parte, tem uma inteligência muito grande de contribuir. Eu estou aprendendo muito aqui ouvindo o Leandro. E aí, toda vez que eu converso com alguém que estava na ponta ou estava envolvido, a gente sempre aprende tanto, né? Porque a gente também tem a passar, e eu também, assim, muitas pessoas ouvem, que legal que vocês fizeram assim. Então, a gente poderia juntar tudo isso, porque eu acho que vai ser necessário, Vai sabe? precisar. Equipe médica, Vai né? precisar. Teria que ter uma equipe médica Sim. responsável, não precisava estar ali na frente de cada abrigo, porque como eu fiquei um tempinho ali no CD da PUC, no abrigo da PUC, gente, quanta gente saiu sem os seus remédios controlados, que tu deve ter enfrentado isso, quanta gente saiu e começou a ter crises e precisava ser medicado com um remédio controlado. Isso era atitude de guerra, assim, também, porque até a psiquiatra olhou para mim e disse assim, sabe, eu passei por ela e disse assim, o que seria um kit básico que a gente possa vir a ter aqui para largada? Isso. Então tá, tu me passa a receita que eu vou e entreguei nas tuas mãos. Aí tinha uma pessoa de confiança, porque tu também não podia largar uma medicação controlada na mão nem da pessoa do abrigo, tem que ser do médico. E essa médica foi intitulando mais médicos para que esses médicos ficassem à frente dos outros Autogestão. abrigos. Mas assim, uma médica, ela não é gestora. Ela não é Claro. Ela se administradora, organizou. Sim, entendeu? todos E nós ela- tivemos sim. que fazer. Então, Eu assim, acho isso que A gente montou uma farmácia lá. Carolina, é Exato. importante ter eu acho que é importante ter essa continuidade das cabeças pensantes estarem e ser contínuo essa discussão para que a gente não seja pego de surpresa de novo, né? E eu acho que para cobrar também do governo, porque assim, uma vez a gente foi pego desprevenido. Uma vez só, mas a próxima vez eu acho que a sociedade tem que, desde o início, cobrar uma ação mais efetiva, porque apesar de ser magnífico tudo que a gente está falando, eu volto a ressaltar que é uma pena que às vezes a gente tem que tomar espaço que eles teriam uma rede mais articulada para chegar lá e a gente teria que trabalhar juntos. A gente entende que não dão conta, não tinha como dar conta. Nós vamos fazer Nós uma teríamos que trabalhar campanha. juntos, né? Antes de desastres e abrigo, nós vamos fazer uma campanha coletiva. Governo federal, estadual e municipal, gentileza, trabalhar em comunhão. Vamos fazer um fórum para que a gente consiga o milagre de ter o governo federal aliado ao governo estadual, aliado ao governo municipal. Numa crise, numa guerra, num desastre, não dava para ter partido num momento desse. Não dava. É uma coisa assim, ó. Mas Por a isso gente que se perdeu segue gente. tendo essa coisa Mas eu acho que partidária antes de complicada, né? fórum, antes da gente colocar todo esse conhecimento que foi assim nobre, porque essa parte foi nobre. Gente, nós vamos ter assim, ó, é a mesma coisa, vocês já imaginaram assim, ó, tem um pai, uma mãe, o padrasto e a madrasta, dentro de casa, cada um querendo educar da sua maneira. E o lado B da coisa, que conforme a iniciativa privada foi assumindo papéis que talvez seriam do governo, o governo também não foi tão cobrado assim, porque eu não sei o que seria porque se nós não precisávamos tivéssemos... fazer, Exato, né? Não mas dava tempo de precisa cobrar ser naquele cobrado, momento. precisa ser feito. É a cultura política. Político, Que a gente exatamente. tem uma cultura, que não está acostumada historicamente tanto ao combate da corrupção, né, efetivamente, mas política de longo prazo. Longo prazo não combina com a política no país. Pensem nisso. Nenhuma obra de longo prazo, tudo. Por quê? Porque é imediatista, é um prazo de 4 anos, mas que são 2 anos de trabalho que a gente sabe. O primeiro ano de eleição, o segundo terceiro, no último já está pensando. Então, a gente não tem política de longo prazo. E tudo que a gente está falando aqui no Estado, que aconteceu, é tudo longo prazo. E aí a iniciativa privada trabalhou no prazo imediato, Perfeito. no prazo urgente. Então, a gente foi efetivo nesse prazo da urgência. Mas a política pública nunca é efetiva no prazo de urgência.
Ela é burocrata e ela tem isso que tu falou perfeito, que a gente também estava falando, já falou várias vezes aqui, de que inicia um governo, quando troca esse governo, a gente zera as coisas, a gente não dá continuidade, não pode ser assim. Mas uma experiência bacana que a gente teve lá é que em Xangri-Lá a gente teve apoio do prefeito de Xangri-Lá, sem fazer politicagem. Então, eu tive essa boa impressão, que não sou de lá, porque ele, inclusive, nem queria aparecer nas fotos, mas estava lá dobrando roupa. Isso tem que ser falado, uma coisa, assim, legal. incrível, sabe? E aí, isso. parecia ele fugia das fotos, o prefeito. E aí, agora, recentemente, nos presenteou com a medalha Samba Kid, uma menção honrosa ao grupo e tudo, assim, destacando a atuação do grupo, super bacana, nos ajudou um monte, mas não, sem interesse político, e a gente sempre fugiu de qualquer tipo de ligação política. Mas nós tivemos uma boa relação de conversar, até ele buscava informações, nós trocávamos figurinhas sobre como ele também estava agindo, né, na cidade, né, tinha uns desafios das pessoas que estavam indo para lá se refugiar, né, ou ficar abrigados na casa de parentes, o litoral viveu essa ficou muito realidade. A população cresceu muito, então, né, as cidades lá precisaram lidar com isso, né, e ele estava ali respondendo, conversando com a gente, então ficou essa boa memória para mim, impressão, porque, assim, existe a possibilidade com boa vontade de se fazer um bom trabalho juntos, né? Então a gente tem que sim cobrar, se unir, usar esse momento único que nós estamos falando, excepcional, extraordinário, de que as pessoas estão acordando, Lajeado, se conectando e buscar foi provado que é efetivo, né? Então isso do nosso lado da iniciativa, a gente fala assim, não, a gente provou que a gente consegue. Dá pra fazer. Que com o WhatsApp, um cartão de crédito rodando ali, o Pix e a galera trabalhando, o negócio aconteceu. A diferença toda, gente, que aí entra o meu lado, eu sou muito otimista. Muito otimista e, assim, dificilmente você vai me reclamando. Mas o que joga pra trás pra gente não é assim, eu preciso da ajuda do governo. É um outro lado que eu tô acostumado na ONG, né? A aldeia faz um trabalho do governo. É uma ONG, cuida de 450 crianças, tem 2 escolas lá dentro, tem apoio de serviço à família e, assim, a gente esquece. E às vezes eu tenho que sentar com a equipe e falar assim, isso é o trabalho do governo, estamos fazendo. O que a gente espera deles? Que eles façam os repasses em dia, pagamento em dia, e que eles não atrapalhem. E nesse movimento todo, assim, quando a gente olha a política, eles fazendo política, eles atrapalham. Eles eliminam o processo. Então a gente podia chegar e falar assim, gente, eu preciso de recurso, eu preciso provar, deixa que a gente faz. Eu sou esse meio, deixa que eu faço. Sim. E não teria um problema. Imagina a gente chegar e falar assim, cara, temos abrigos controlados por iniciativas, igreja, empresário, empresa, todo mundo que você quiser, e tá aqui ó, o recurso. Por quê? Porque a gente sabe que a iniciativa privada é mais rápido, menos burocrática, e eu não tô falando que o governo salvaria tudo, porque a gente sabe que não. E eu gostei quando vem governador, vem prefeito, independente, pra gente falar assim, cara, a gente sabe que a gente não tinha capacidade, não tem capacidade de falar, ok, então me ajuda a te ajudar e não atrapalha. Esse foi o movimento que a gente olhou e falou assim, cara, como é que eu tô fazendo iniciativa e o cara não manda um caminhão-pipa pra cá. Muito ajuda quem não atrapalha. Eu tô fazendo uma iniciativa, né? E não liberam recursos, sabe? Às vezes na aldeia a gente tem isso, sabe? A gente viveu isso na pandemia. A pandemia tudo fechou, né? Só que a gente seguiu alimentando as famílias. E aí o recurso de alimentação foi bloqueado porque a escola tava fechada. Vocês entendem? Tipo, eu até entendo, assim, a escola está fechada, não tá alimentando ninguém. Não, mas espera aí, ó. Com quem que eu falo dizendo eu continuo alimentando as famílias? Porque a minha preocupação é essa. E num abrigo? Eu estou seguindo cuidando das famílias que estavam abrigadas e que o governo praticamente não botou R$1 no nosso abrigo. A iniciativa privada, as doações fizeram isso. Então a gente cuidou de uma parcelinha dessa galera. E para seguir agora, o que a gente fez? A gente botou advogados para cuidar deles. Jurídico. Prometeram. Tem recurso, foi colocado, então peraí, a gente não pode ficar, a gente mudou as campanhas, né? A gente queria dar casa para todo mundo lá atrás, era a nossa loucura, nosso devaneio. Não, se tiver problema, vamos dar casa. Aí vem uma medida do governo e fala, daremos casa para todo mundo. A gente falou, ótimo, né? Aí depois, daremos auxílio, a gente falou, ótimo também, só que a gente foi anotando. E aí os advogados montaram uma equipe e falou, vamos cuidar dessas famílias, que eles nunca teriam um advogado, para ir adiante dos direitos deles. Prometeram? Agora vocês têm que cumprir. E a gente vai lá e vai fazer valer essa história toda. Mas o político não, vamos cobrar. E aí, gente, pra gente encerrar, a gente sempre faz uma pergunta, assim, se vocês fechassem o olho hoje, qual imagem jamais vocês vão esquecer? Carolina. Pra mim, foi ver aquele centro logístico cheio de pessoas, todas elas com o mesmo propósito, assim, e durante muito tempo a gente teve ele cheio, a gente entende que as pessoas têm que voltar, né, a trabalhar, mas pra mim, ver aquele cheio de pessoas, assim, todas com o coração cheio de boa vontade, assim, largaram tudo, assim, que
para ir lá ajudar. Para mim, isso é a maior prova, assim, de que todo mundo tem algo de bom dentro de si, e quem estava lá, só quem viveu para sentir essa alegria, né? Que bom que vocês experienciaram também, de como é bom ajudar, sabe? Como faz parte da vida completa do ser humano também se doar pro próximo. A gente não vive só para si. Que lindo, verdade. Foi uma demonstração forte, né? De união e de amor ao próximo, né? Lê. Eu acho que a imagem do ginásio, que eu passei a vida inteira entrando em ginásios para competir, sempre fui do esporte, né? Um ginásio sem dois times, com uma torcida só, assim, centenas de famílias ali no mesmo lugar, entendendo que aquilo era uma fase e a gente se sentindo obrigado a provar para eles que aquilo era uma fase transitória e que eles iam voltar melhores. Essa era a nossa missão, assim. E aquele ginásio cheio, com as famílias felizes, que a gente olhar e falar, cara, uma coisa muito louca. Famílias felizes com a gente ali, agradecendo todos os dias, voluntários sorrindo, mesmo passando por todos os problemas, assim, e um ambiente muito, muito saudável. Isso era engraçado, mesmo numa crise que a gente nunca viveu, um ambiente saudável, por incrível que pareça. Eu acho que essa era a nossa missão, assim, fazer aquele período ser um período menos traumático possível para aquelas famílias e garantir o retorno deles, que é a nossa fase agora. Mas Que é o acho que essa trabalho imagem... contínuo ainda. É isso aí. Agradeço a presença de vocês, Obrigado, agradecemos, né? foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que fica aqui, que eu acho que vocês têm que, Irmãos do Litoral, e ler com todos seus sistemas. Acho que vocês têm que conversar mais, porque eu acho que pode ser uma coisa legal daqui, com essa tua expertise toda de dados, de juntar tudo isso, com toda essa iniciativa de vocês do bem séria, eu acho que dá para ser algo legal dessa conexão aqui. Faço um último apelo, se a gente ainda precisa mandar, nós temos ainda muitos nativos para enviar, nós precisamos de apoio logístico. Então, atenção, pessoal que tem caminhões indo e vindo do litoral, falem conosco, nós ainda precisamos mandar mais donativos e precisamos de apoio logístico, né? Os nossos caminhoneiros estão precisando de água, né? Já estão aí, nossos parceiros, né? Então, quem puder contribuir, quiser contribuir, a gente ainda precisa. Legal. Muito legal. Legal. Nossa obrigação. Vamos seguir nessa luta aí. Muito obrigada pelo convite. trabalho de Obrigado vocês. pelo convite. Que bom.